Olá, tudo bem? Já passou mais uma semana, estamos aqui de novo. Escola de cura. Gente, quanta graça a gente tem recebido, quantos testemunhos a gente tem recebido das pessoas que participam da escola de cura. E nós temos visto também os frutos na evangelização, temos visto as pessoas serem curadas, serem libertas, aprendendo coisas novas para usar na oração, usar no ministério de música, usar nas suas pregações, usar nos momentos de oração, usar na sua família em casa. Da nossa partilha da semana passada, várias pessoas me chamaram, nós partilhamos, alguns pediram para organizar a sua programação, a gente organizou a programação para dar paz, para dar serenidade, muito legal, viu? Então eu estou muito feliz que Jesus está aqui nos usando, está nos unindo para a gente poder aprender e a gente ser forte aqui nesse ministério de cura, libertação, batalha espiritual. Então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar mais um passo importante. Queria que você anotasse, anote, porque quando você anota, teu cérebro grava as coisas, tá bom? Quando você escreve, Deus deu uma inteligência para o nosso cérebro para ele gravar, porque ele entende que quando você escreve aquilo é muito importante para você. Então tenha caderno, caneta, risca na sua Bíblia e depois você retome também os versículos bíblicos que nós temos passado aqui. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, não é? Nós temos várias Bíblias, tem a Bíblia Ave Maria, que é maravilhosa, tem a Pastoral, tem a Bíblia de Jerusalém, mas para quem tem a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia de estudo e ela é fantástica, sabe por quê? Porque quando você lê um versículo e aquele versículo tem outras partes da Bíblia que fala também desse assunto, do lado vai ter as outras leituras bíblicas e você pode aprofundar esse assunto, né? Você pode fazer uma exegese bíblica e você pode viajar na palavra pelos assuntos. Então, por exemplo, você pega as vezes que Deus falou que ama seu povo e você vai olhar todas as leituras da Bíblia que Deus falou sobre isso. Isso é incrível, é maravilhoso estudar assim, tá bom? E você vai fazendo uma exegese bíblica, um estudo, e você vai aprendendo e você vai aprofundando, tá bom? Então, quem tiver, quem quer aprofundar, quem quer ser pregador, quem quer fluir, aprofundar na palavra de Deus, se você puder, adquira aí uma Bíblia Jerusalém para você poder estudar, para você poder aprofundar. Você vai ver que você vai aprender muito mais. Além disso, na parte de baixo, nos comentários que tem embaixo na Bíblia de Jerusalém, os comentários ali, eles são muito mais atualizados, muito mais profundos. São aulas mesmo que tem anotado ali e você pode. Então, toda vez que tem uma marcação no versículo, você vai lá embaixo, olha a numeração e você vai entendendo palavras que você não conhece, contextos que você não conhece. Ali na Bíblia de Jerusalém, ela é muito mais completa e você pode estudar. É a Bíblia que os padres usam, é a Bíblia que os teólogos usam. Bom, o teólogo usa todas as Bíblias, porque ele precisa pegar as traduções e tudo mais, mas para nós que queremos aprofundar nesse ministério, é importante ter uma Bíblia de estudo assim, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar o que é a morte eterna. Então nós já vimos, né? A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, tá bom? Então, se o salário do pecado é a morte, significa que existe uma morte. Existe uma morte que é eterna. E aqui é uma coisa importante da gente meditar, porque isso funciona assim. Nós, né, nós viemos de uma situação de pecado, do pecado original. Então, até nós já falamos disso aqui um pouco, mas quando Adão e Eva, lá no paraíso, pecaram,
não é? E eu não vou aqui ler a leitura, você pode pegar lá no Gênesis depois. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos manchados do pecado, não é? Esses dias aconteceu aí uma das leituras, das primeiras leituras, que Caim tinha matado Abel. E aí tá lá Caim no paraíso, e aí ele ouve os passos de Deus, né? No paraíso, e Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Né? E Caim sabia o que tinha acontecido, ele tinha matado o irmão. E então nós fomos banidos do paraíso. E quando nós fomos banidos do paraíso, aconteceu uma mancha. Acho que essa palavra mancha é bem legal, porque é como se você tivesse um tecido, uma veste branca, e essa veste branca ela foi manchada. E essa mancha é o pecado original. Então, nós tendemos ao mal. A nossa natureza, ela tende ao mal porque nós temos o pecado original. Então, o pecado original, então tudo que é pecado para nós é mais fácil. É mais fácil pecar do que você fazer o caminho de santidade. Muito mais. É muito mais fácil você viver um caminho de podridão do que um caminho na presença do Senhor. Então, o que que acontece? Isso é por causa da mancha que tem em nós, da mancha do pecado. Essa é a culpa original, tá bom? É o pecado original que nós tendemos ao mal. Nós temos um viés para o mal, né? Nós nascemos penso, nós nascemos tendenciosos. Então, se você não luta para remar contra a maré, você já está descendo o rio, já está descendo a correnteza, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui o que é a morte eterna e nós vamos falar também qual é o processo que leva à morte eterna, tá bom? Então, quero que você beba disso, por quê? Porque essa é uma coluna da nossa fé, é uma coluna importante em nós, não é muito falada por aí, tá bom? Nem nas catequeses, nem nada, mas é algo importante, que foi muito importante para mim e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você também. O que é a morte eterna? Um espírito, como uma alma, é indestrutível. Não sofre rupturas, não sofre desgastes, não pode ser dividido. O espírito não pode morrer, continuará existindo independente dos pecados que cometa. E por mais que queira morrer, a vida permanecerá com ele. Porém, o que queremos dizer com pecado mortal, morte eterna e outras expressões similares é que a vida sobrenatural de uma alma ou espírito pode sim morrer. E aqui faço um parênteses, né? Você já andou com pessoas, não é verdade? Você convive com pessoas dentro da tua casa, pessoas no teu trabalho, pessoas do teu convívio, que você olha para ela e fala: Meu Deus, essa pessoa já está morta, só não enterrou ainda, mas ela já morreu, está vazia, essa pessoa não tem nada para oferecer. Não tem? Tem pessoas que são assim, né? Então, o que que acontece? Nós vamos falar aqui da morte eterna e aqui o autor aqui ele está falando o quê? Que o espírito que há em nós, a nossa alma, ela não morre nunca, ela é eterna. Então, o que que é a morte eterna, tá bom? O pecado mortal acaba com a vida sobrenatural. Aqui já dá para matar a charada, né? O pecado mortal, ele acaba com a vida sobrenatural. O que significa isso? Significa que uma pessoa ela pode morrer
espiritualmente. Ela pode ir morrendo dia após dia, ela pode morrer espiritualmente, como um navio que se afasta do porto, que é Deus, para sempre, e ele vai se afastar eternamente. Eternamente ele vai mergulhar na escuridão, eternamente ele vai se deformar, vai se deturpar, né? Bom, o espírito segue existindo, mas com uma vida meramente natural. A vontade e a inteligência, com todas as suas potências, seguem operando, mas não há vida, não há mais vida na graça. O espírito, enquanto estiver sem a graça, estará como um cadáver. Meu Deus! Essa expressão pode parecer hiperbólica, mas é exata. O espírito que peca mortalmente é como um cadáver inanimado, inanimado pela graça santificante. Desde esse momento só vive para a natureza, e por sua natureza, seu espírito está desprovido de sobrenatureza. Então, olha que coisa mais doida, né? Nós podemos sim morrer espiritualmente. Então, quando a gente visita esses homens na casa de recuperação, a gente vê que ali são homens bonitos, são homens saudáveis fisicamente, mas espiritualmente muitos estão mortos. Muitos mataram seus sentimentos, a sua vontade, muitos se entregaram ao pecado sem limites, não é? A ponto de matar, de estuprar, de usar droga, de destruir seus filhos, sua própria família, seus pais, sua mãe e tudo mais. Essas pessoas estão mortas espiritualmente falando, não é? Estão ali vivos, a carne está viva, o sangue, não é? Mas espiritualmente estão mortos, não é? Pela falta da graça de Deus. Desde o momento em que a graça deixa de vivificar um espírito, como que sucede com um corpo que já não está vivificado por uma alma, começa a corrupção. Assim como um corpo começa a transformar-se em corrupção, assim o espírito começa a corromper-se à medida que sua vontade vai cedendo. Então, olha que coisa. A vontade nossa, ela não cede tudo de uma vez. Você começa a fazer pequenas concessões. Eu começo a fazer pequenas concessões, e quando você percebe, você está no fundo da lama do poço, num balde de cocô, né? Para ser mais claro. Então, olha que coisa doida. São muitos os homens que vivem só para a natureza de seu ser, esquecendo-se completamente a sobrenatureza que Deus lhes daria de bom grado. O nível de corrupção varia muito segundo a pessoa, mas se pudéssemos nos aproximar de alguns desses espíritos, veríamos que são verdadeiros cadáveres, que expelem um mau cheiro, como aqueles que como aqueles que em avançado estado de corrupção. Então você conhece pessoas assim, você conhece pessoas que estão assim. É por isso que nós temos que evangelizar, porque às vezes as pessoas têm belos corpos, belos carros, belas faculdades, mas por dentro estão mortos. Não tem mais Deus. E é por isso que elas vivem nas bebedeiras, nas orgias, nas festas, nas baladas, bebendo, se prostituindo, usando droga o tempo inteiro, não é? Mas não é só isso. Nós conhecemos pessoas que de repente estão dentro da igreja, mas não sentem mais a presença de Deus. Estão longe de Deus, estão distantes de Deus, não sentem mais o amor de Deus, não se comovem mais com o amor de Deus,
É por isso que quando eu vejo alguém na evangelização chorar, que as lágrimas descem, eu não vou lá levar lenço, não, papel higiênico. Deixa chorar. Às vezes a pessoa precisa chorar. E tem muitos da nossa equipe que não pode ver uma pessoa derramar uma lagriminha que já vai levar, vai consolar, quer fazer a pessoa parar de chorar. Talvez fazia 20 anos que a pessoa não chorava. Deixa ela chorar, deixa ela se derramar em lágrimas. Por outro lado, tem outros que você fala bom dia, ele começa a chorar, né? Aí também não, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá. É, Então, qual que é o processo que leva à morte eterna? E nós como evangelizadores, pregadores, músicos, nós precisamos saber isso. Como é que você vai ajudar as pessoas se vocês não sabem, se eu não sei, como que a pessoa chega naquele estado de morte espiritual? Às vezes é um amigo seu, mas está morto espiritualmente. E como é que faz para ressuscitar uma alma que está morta? Só Jesus pode fazer isso. Tá bom? Então é importante a gente saber isso, tá? Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? Concupiscência é um forte desejo desordenado. Esse forte desejo desordenado pode ser pelo poder por bens, pelo prazer sensual, pelo prazer sexual, pode ser pelo dinheiro, pode ser pelo trabalho, pode ser por jogo, pode ser por mil, pode ser por série, pode ser por mil coisas, por comida, por roupa, pela vaidade. Essa é a concupiscência. É um forte desejo desordenado que entra dentro da pessoa, que a pessoa não consegue resistir e ela vai afundando dia após dia. Quando chega lá numa casa de recuperação, igual nós fomos essa semana, é porque ali já é fundo de poço, é fim de linha. E graças a Deus que conseguiu ir para lá, porque muitos morrem, perdem a vida fisicamente, já perdeu a vida espiritual e perdem a vida fisicamente também. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Então, primeiro a pessoa é seduzida. Depois que ela é seduzida, em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. Então, primeiro, a pessoa vem um desejo muito forte. Então, uma pessoa que tem o desejo de usar droga, enquanto ela está tendo o desejo, não tem nenhum pecado. Uma pessoa que bebe, enquanto ela tem o desejo, não tem nenhum pecado. Só que quando você está com a sua vontade fraca, esse desejo ele fica desordenado e ele fica insuportável, irresistível e você acaba caindo nesse pecado. E aí quando ele se torna pecado, então ó, a concupiscência ela te seduz, fica aquele desejo ali martelando dentro de você, martelando, martelando, martelando. Quando você seduz, ela te seduz. Quando isso concebe, quando você permite, aí vira pecado. Então, ó, aí você saiu do grau de desejo, começou a realizar, aí virou pecado, tá bom? Então, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Então, olha só, começa um desejozinho, esse desejo vai crescer até virar pecado. E depois que vira pecado, esse pecado vai levar a pessoa à morte espiritual. E aí ela perde toda a vida de oração, perde o relacionamento com Deus, perde tudo e vai depois terminar aí do jeito que a gente está vendo as pessoas. Onde é que está isso? Está em Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Depois você retoma lá, tá bom? O apóstolo São Tiago descreve em 2 versículos
com uma incrível profundidade do início ao fim, o processo que produz a morte da alma. Cara, que louco isso aqui. O pecado não se produz sem motivo, nem rapidamente. Não é algo que surge de nada, nem é algo que surge de abruptamente diante de nós sem que tenhamos culpa. Uma vez que há, como bem descreve o apóstolo, todo um processo. A tradução do grego desses dois versículos deve ser muito precisa para não perder as matizes que existem nos verbos. O processo descrito é o seguinte: tem as paixões, então as paixões são os desejos desenfreados, que vai gerar o pecado. Então tudo começa no desejo. Depois vai gerar, vai ter uma gestação desse pecado. Você vai começar a maquinar até cometer o pecado. Quando dá luz ao pecado, aí já é um grau mais forte. E depois do pecado, recomeça uma gestação, que aí vai vir a morte espiritual. E aí é quando as pessoas deixam a igreja, é quando as pessoas deixam de vir na escola de cura, é quando as pessoas já não querem mais ouvir. Sabe aquelas desculpas assim, você vai falar com a pessoa, vamos no retiro. Aí ela fala assim, ah não, eu já fiz muito retiro, isso aí não adianta. Isso aí é conversa, isso é tudo manipulação. Então vamos na missa, que nada, nem os padres vivem o que eles pregam. Sabe? Entra uma frieza dentro da pessoa que é uma morte espiritual, entendeu? Ela passa a ficar impermeável. Ela sai na chuva, mas a água já não molha mais ela, porque já entrou a morte espiritual. E aí só uma intervenção de Deus, uma intervenção da graça para a gente salvar de novo essa pessoa. Por isso que a gente faz oração, impõe as mãos, leva no retiro, num grupo de oração. É por isso, tá? A imagem de uma mulher gestando em seu ventre durante meses uma criança é uma imagem de pessoa que gesta a iniquidade em seu interior. O pecado aparece em um dado momento, em um momento concreto. Um segundo antes não existia o pecado, era só desejo. Um segundo depois, sim. Mas esse pecado se produz, vem à luz, porque antes houve uma prévia gestação. Por isso que é pecado. Porque começa um pequeno desejo, você vai estimulando, você vai permitindo, e quando você vê, você já está de um pecadinho, você já está fazendo um pecado maior, e aí você começa a justificar na sua cabeça o pecado, e quando você vê, você se afundou, se lambuzou inteiro. É assim, mas esse pecado se produz, vem à luz porque antes houve uma prévia gestação. E assim como no mundo da zoologia, quanto mais longa é a gestação, maior é o que se dá à luz. Assim também no campo espiritual, quanto maior é o pecado, maior é a gestação necessária para dar esse passo. É por isso que tem os pecados veniais, os pecados mortais, tá bom? Aqui está a resposta à pergunta que tantas pessoas se fazem sobre como é possível que tal indivíduo tenha cometido tal barbaridade. Nenhuma barbaridade moral aparece sem um processo que, ainda que oculto aos olhos dos demais, se vai desenrolando no interior da pessoa. Então, às vezes, né, a gente que trabalha aqui na evangelização, estamos mais à frente, a gente ouve coisas de até membros da equipe, do ECM e tudo mais, que a gente fala, meu, como é que a pessoa pôde fazer isso, né? Ninguém está livre, tá?
Ninguém está livre, nem o Papa está livre. Todos nós temos que vigiar. Por isso que Jesus fala: olha, tem espíritos que você vence só com o jejum, né? Por isso que nós falamos aqui que o sacramento de maior exorcismo que existe é a confissão. O maior sacrifício de exorcismo que tem não é o padre exorcista impor as mãos sobre a sua cabeça. É você se confessar, se pecar todo dia, vai lá, se confessa todo dia, porque precisa fechar as brechas. Bom, o apóstolo São Tiago usa a expressão dar à luz, porque o pecado realmente foi concebido e gestado previamente. A sedução e a vontade atuam como o espermatozoide e o óvulo, mas ainda não são uma vida. Então, por isso que uma pessoa que peca, ela é culpada. Por quê? Porque ela sabia, ela é grave, tem que se arrepender, tem que se confessar, porque é grave, tá bom? Nenhum pecado nasce do nada, tá bom? Você pode estar fraco espiritualmente, você pode estar, mas nada nasce do nada. A gente tem que vigiar, sempre. A paixão trata de abrir caminho, de penetrar na vontade. Então, olha, se você começa pensamentos, você pode ter certeza que esses pensamentos vai virar pecado. E depois vira pecado grande, pecado grave, pecado mortal. Então você tem que cortar quando ainda está nos pensamentos. Já renunciar ali, entendeu? Porém, se esta não a acolhe, a sedução fica estéril, não produz nada. Tá vendo, ó? Então, a paixão, ela vai abrir caminho pela vontade. Se a vontade não acolhe, a sedução fica estéril, não acontece nada. Se quando está na tua vontade, você começa a rezar, dobrar o joelho, fazer renúncia, rezar Ave Maria, rezar o terço, né? Vai pedir para alguém rezar por você, não acontece o pecado. Enquanto a vontade se fecha, nem milhares e nem milhões de espermatozoides conseguirão penetrar em seu seio. Se a vontade acolher a sedução, ocorrerá irremediavelmente a concepção do pecado. Então, se você permitir que os pensamentos, que uma imagem entre, pronto, vai te pegar. Pode ser o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 10º dia, um mês depois, 6 meses depois, vai cair, vai pecar. Tem que cortar na raiz. Mesmo assim, o pecado pode ser eliminado. Caso isso não aconteça, ele se reproduzirá. Então, se acontecer de pecar, vai se confessar logo. Volta às suas orações logo, porque senão ele vai aumentar, tá bom? Caso isso não aconteça, ele se reproduzirá. O pecado resulta em mais pecado. Reproduz-se, aumenta em quantidade, muda qualitativamente, transformando-se em faltas maiores. Se o primeiro pecado tem um processo anterior, o pecado que se deixa nascer também começa um novo processo, o qual leva à morte, a morte da alma. E a morte da alma leva à morte eterna. É forte isso, hein? A alma invadida pelo pecado é como uma alma morta, pois não tem vida sobrenatural dentro de si. E se a alma morta decide permanecer até o final nesse estado de corrupção, está destinada à morte eterna, à condenação. Conhecer tudo isso nos leva a valorizar ainda mais a ação sobrenatural da graça divina,
que em qualquer momento desse processo, enquanto ainda não ocorreu a morte eterna, pode vivificar a alma. E aqui é que a gente entra a nossa evangelização. Quando nós levamos uma pessoa que tem o desejo de tirar a própria vida no retiro, quando nós vamos fazer oração por uma pessoa que está em depressão, que quer morrer, que não acredita mais em Deus, e a gente vai lá, impõe as mãos, e a pessoa volta para Deus, é porque a graça de Deus, ela quer alcançar essa pessoa até que ela morra, porque depois que morrer não tem mais jeito. Então nós podemos ser canais de graça na vida das pessoas. E é por isso que nós fazemos os retiros de evangelização, porque nós sabemos que é aí que Deus age e age com muita força, muita perseverança para salvar essas vidas. O perdão de Deus não é somente perdão, mas é vivificação. A confissão não é somente, vou lá me confessar, não. A graça volta a estar dentro da sua vida. Para você ter uma ideia, gente, se você tiver em pecado grave, qualquer pecado, um pecador, um estuprador, matou, não sei o que ele fez, tá bom? E ele se arrepender e ele for se confessar, e ele fizer uma boa confissão e se arrepender de verdade dos seus pecados, e ele morrer 1 minuto depois da bênção, ele vai direto para o céu. É sério isso? Então, se você pode ter essa graça na tua vida, por que que você não faz? Por que que você permite que o inimigo fique trabalhando aí na tua cabeça? Bom, e o que já disse aqui para o pecado e as paixões, vale, só que é o contrário para a graça e a virtude. A vida em Cristo é um processo, uma vida que se desenvolve. Então, olha só, a mesma coisa que foi falado para quem está no pecado, e o pecado vai te deformando aos pouquinhos, te jogando para baixo. A mesma coisa ao contrário, aquele que começa, reza uma Ave Maria por dia, depois uma Ave Maria e um Pai Nosso, se confessava a cada 10 anos, agora uma vez por mês, não ia na missa, agora começou a ir na missa, aí está aqui na escola de cura e vai aprendendo, e vai. A graça santificante também vai te levar mais próximo de Deus, vai te levar também para a santidade, vai sentir mais alegria, vai ver Deus fazer as coisas, ver Deus fazer coisas maravilhosas. E isso é incrível, isso é sobrenatural, isso é maravilhoso quando você vê alguém que se encontrou com Deus na evangelização que você estava, isso não tem preço, é maravilhoso. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe, que caia sobre nós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, hein? Semana que vem estamos aqui de novo.